Olha, o problema é o seguinte: dos romances da UNIT, poderíamos dizer que Vidas Secas e Os Desvalidos são os dois principais, os dois melhores, se colocarmos numa escala de valores. Vidas Secas é um grande clássico, uma linguagem acessível, se bem que do ponto de vista sintático, do ponto de vista sintático, ele é um romance erudito, uma linguagem perfeitamente compatível com a linguagem acadêmica. E o Graciliano tinha esse defeito entre os modernistas, Como todos sabemos, os modernistas propugnavam sempre uma linguagem mais popular tanto no uso do vocabulário, popular no uso lexical, mas também popular no uso da sintaxe. Então, diríamos aquilo que seria uma sintaxe mais abrasileirada. E Vidas Secas foge esse padrão. Vidas Secas, então, é um romance cuja linguagem ela é bastante trabalhada, introspectiva, com o uso do discurso indireto livre. O narrador, que é de terceira pessoa, que é o único romance graciliano feito em terceira pessoa, os demais são em primeira pessoa. O narrador explora bastante a questão da psicologia dos personagens, E do ponto de vista temático, a crítica canônica costuma dizer que o grande tema de Vidas Secas seria o impacto da seca sobre os indivíduos, sobre aqueles elementos marginalizados, o vaqueiro Fabiano, a sua mulher Sinha Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo. Eu não discordo disso absolutamente, mas acrescentaria, e a minha maneira de ver e de analisar os romances, eu acrescentaria que a questão de Vidas Secas é mais uma questão universal. É um romance regional, mas é ao mesmo tempo um romance universal. À medida que aborda a questão da opressão, da exploração, da violência a que são submetidos esses grupos marginalizados no interior do Nordeste brasileiro, no encontro com o latifúndio, com o fazendeiro, que é um dos personagens do romance, com a lei, que é representada no romance pelo o cobrador de impostos, e pelo soldado amarelo, que simboliza, dentro do romance Vidas Secas, o poder político. Então, me parece que o elemento principal desse romance reside exatamente nessa questão, nesse encontro, nesse conflito entre os anseios, desejos de uma população desassistida, descamisada, marginal, contra o sistema, contra a estrutura dominante, a estrutura social, política e econômica. É um romance cíclico, ele é composto de 3 capítulos. O primeiro capítulo é uma mudança e o último capítulo é uma fuga. Mais ou menos no meio fica o capítulo inverno. Podemos dizer que isso representa o estado cíclico em que vive o sertanejo, entre 2 verões e um inverno. E também poderíamos dizer sobre Vidas Secas que é um romance desmontável, ou seja, você pode ler de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, do meio para frente. Eu, por exemplo, só leio Vidas Secas de maneira salteada. O capítulo Baleia é o capítulo melhor do romance, é aquele que mais fascina o leitor, quando Baleia é humanizada, é antropomorfizada. Os grandes temas de Vidas Secas, para finalizar, poderíamos dizer que seria o tema da opressão, da violência contra as classes marginais, e o outro tema seria o processo de coisificação e de reificação, porque passam esses personagens no encontro contra a estrutura social. A opressão da seca também é um tema muito, vamos dizer assim, corriqueiro dentro do romance, Assim, Vidas Secas, podemos dizer que é um romance que tematiza os grandes problemas, porque passa ainda hoje o Nordeste brasileiro. Boa sorte, o resto agora é só ler a história do romance, ok?